Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira desastrosa, né? Vamos falar muito sobre a partida de ontem contra o Fluminense, com a equipe previsível do técnico Fábio Carille, que não evoluiu muita coisa, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? Porque olha, a régua do futebol brasileiro está subindo, hein? Se o Vasco não colocar a barbinha de molho, vamos novamente brigar para não cair. A gente sabe disso, tá na cara, só não enxerga quem não quer. E a gente vai, claro, falar bastante sobre a administração e gerenciamento também desse elenco, diretoria, muito. Vamos falar muito nesse vídeo aqui porque não dá mais, né? Mais um ano, torcedor. É mais um ano? Espero que não. Bom, além disso, vamos falar sobre o mercado da bola, que o Vasco pode estar de olho no atacante que joga no futebol japonês, e não é cortina de fumaça, que eu não vou dar muita evidência a isso, vou comentar porque é informação, mas vamos falar muito sobre o jogo e sobre janela de transferência aqui. E, claro, vamos falar bastante sobre todo o desfecho, né, do Campeonato Carioca, os próximos jogos e muito mais. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixa a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E, claro, né, deixar o link aqui, ó, no primeiro comentário fixado da Estrela Bet. A Estrela Bet quer te dar R$ 500 de bônus para você fazer os seus palpites esportivos. Então, o link aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que a Estrela Bet está legalizada no Brasil, tudo certinho. Jogue com muita responsabilidade, tá? Só para maiores de 18 anos. E olha só, não é para você fazer vida, ficar milionário, fazer salário, não. É literalmente entretenimento. Então, pelo amor de Deus, hein? Muita responsabilidade aí do outro lado. Fechou? Estrela Bet está aqui, ó. Primeiro comentário fixado, patrocinadora do Vasco, do basquete e também do futsal. Fechou? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Escancarou a incompetência. É exatamente isso, né? A gente vinha falando sobre a partida do Vasco contra o Volta Redonda, né? Uma equipe com um investimento razoavelmente baixo, mas com mínimo, né, de investimento. O Vasco teve muita dificuldade, porque é só subir as linhas, acabou o plano do Carille, né? Subiu as linhas, acabou o Vasco dentro de campo. Aí volta aquela pelada de sempre, bola alçada, bola na área, bola por cima, e fica aquilo ali achando que todos os anos os deuses do futebol vão fazer a bola cair na cabeça do Verratti para fazer gols. Não, não vai acontecer. Vai chegar uma hora que a previsibilidade vai atrapalhar e está atrapalhando. Bom, falando um pouco sobre o jogo de ontem, né, o Vasco fez 1-0 muito rápido, né, com o Felipe Coutinho. Pareceu que seria um jogo avassalador, mas a partir do momento que o Fluminense subiu as linhas, o Vasco não tem mais o que fazer. É uma equipe fraca, é uma equipe sem padrão de jogo, o único que tem é fácil de combater, e aí a gente volta para a pelada de 2024, para a pelada de sempre, né? Chuta para frente e reza, né? Reza para a bola vir na cabeça do Verratti, reza para a bola sobrar para alguém, quando não sobra o Vasco vai perder, e existem grandes chances disso não acontecer com frequência, né? Porque são jogadas que, dependendo do seu adversário, se tiver basicamente 2, 3 jogadores no setor defensivo do seu adversário com uma força física considerável, acabou, não tem mais o que fazer. Foi o que aconteceu ontem. O Vasco nem sequer chegou perto de empatar com o Fluminense, nem sequer. Mesmo perdendo o jogo, ficou inoperante, ficou fragilizado, encaixotado, porque o técnico Fábio Carille ainda não foi capaz de ter uma variação de jogadas diante de um adversário que adiante a marcação, a não ser pelada, chutão para frente, né? Que é inadmissível, né? É mais do mesmo. Né? E quando eu falo mais do mesmo, a gente vem observando que a dificuldade da janela de transferências também ajuda, né? Termos mais do mesmo. Né? O Vasco não tem um jogador pela ponta, que também não seria a solução de todos os problemas. Não seria a solução de todos os problemas, porque quando se tem chutão tem que ganhar a segunda bola, e o jogador veloz, normalmente, ele não combate. Né? O David fazia muito bem isso, porque era mais forte. Mas o jogador veloz, ele não combate, precisa de um jogador forte fisicamente, um jogador com uma estrutura física interessante, mas é aquilo, né? A gente cobra de variações de jogada. Mas, infelizmente, estamos num Vasco de plano C, plano D, né? Foi assim com o treinador, o Vasco tenta o Renato Gaúcho, morre com o Fábio Carille. Tenta o Bruma, tenta o Brian Rodrigues, e vai morrer com mais um aí, sem ser os dois, né? Ou Rony, sem ser os três.
O Vasco tentou o Vieto, Carrascal, entre outros jogadores, morreu com o Dimitri Payet, que é bom jogador, mas não passa mais disso. Não dá para a gente esperar algo estratosférico do Payet. Mostrou ontem, mais uma vez, que é aquilo e é aquilo. Infelizmente, Felipe Coutinho, lesionado, problema da coxa mais uma vez, mais do mesmo. Preparação, cuidado com o jogador. Se não tem condições de entrar em campo, não entre. Vai ser reavaliado hoje, podendo ter aí um problema físico de novo. E, claro, a gente observa a morosidade, o silêncio, o bloqueio e mais do mesmo, né? É muita energia nas redes sociais bloqueando página e pouca energia no mercado, na venda da SAF, na reforma e ampliação de São Januário. Alguém precisa falar, alguém precisa aparecer. O torcedor não suporta processo. E Marcelo Santana, o que suporta processo, o que não aguenta mais, aquele que não aguenta mais falar processo, calma, ele não é mau caráter, ele sofre, mais uma vez, o processo sangrando o Vasco. Eu não vejo outra saída, né? As pessoas sempre perguntam, tá, mas fazer o quê? Qual é a saída? A venda da SAF vascaína para ontem. Vou falar de novo. A venda da SAF vascaína para ontem. Não é para final de fevereiro a reunião, não. É para ontem. Ah, mas eu vou fazer o quê? Se virem. Tá aí? Resolvo. Não consegue resolver? Deem lugar para o outro. É simples. Agora, não dá para o torcedor sangrar o tempo inteiro. Só o torcedor. O sócio que paga. O que recebe o Vasco nos hotéis. O que vai para São Januário lotar e empurrar a equipe. Passar raiva. O que vai na mega loja comprar um lançamento da camisa e nem tem desconto porque é lançamento. Sabia disso? São coisas que a gente observa, né? Situação do ingresso no ano passado, aquele áudio vazado de uma suposta funcionária do Vasco, ficou por isso mesmo, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai observando, né? E vai juntando. E vai juntando. Fazer o quê, Pedrinho? Apareça, por favor, é um pedido do torcedor. Fale o que está acontecendo, qual será o plano. Some não, cara. Não some não. E menos energia em bloquear e mais energia em resolver. E a gente vai estar aqui para te ajudar, com toda certeza, porque o que o Vasco precisa é de ajuda. Bom, agora no Campeonato Carioca, né? A gente está chegando na fase final na tabela de classificações ali. O Vasco pega o Sampaio Corrêa no Lourival Gomes, em Saquarema. Depois vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. Time de alto investimento, muito melhor que o do Fluminense. Depois fecha com o Botafogo, ainda assim local definido. Meus amigos, é complicado, né? E a gente vai estar claramente observando esse desfecho que está difícil. Bom, vamos falar um pouco sobre o mercado da bola, né? Porque eu não vou deixar cortina de fumaça para as críticas, não. Vamos falar no final desse vídeo. O Capasso é o principal alvo do Tajeres, informa a imprensa argentina. O jogador que tem contrato com o Vasco até o final de 2025 não vem sendo aproveitado e, claro, mais uma vez, né, a gente vê falhas da zaga, insuficiência da zaga, e o Capasso que terminou ali no ápice da sua carreira, né, campeão paraguaio, ainda não teve uma sequer oportunidade. Fábio Carille falou que observa o jogador, mas é impressionante que demora para observar o atleta, né, já que o Ryan ele já diagnosticou como reserva do Verratti observando por vídeo. E o Capasso, que está diariamente, todos os dias treinando, ainda não foi observado. Boa, Carille. Boa, muito bem. E outra, né? Vamos falar aqui também sobre Eric. O Eric é o jogador que está lá no Machida do Japão, né? O time é Machida Zelvia do Japão, contrato até dia 31 de dezembro de 2025. O Eric tem 30 anos, joga pelos lados do campo e, segundo o Diogo Dantas, o Vasco tem interesse no jogador. Para mim, é brincadeira, né? Mas enfim, qual é a sua opinião? Vai lá nos comentários. Vou ficando por aqui, porque daqui a pouco eu volto com mais informações. Cortina de fumaça no finalzinho, né? Para a gente não ofuscar o que tem que ser falado. Mas vai lá nos comentários, deixa a sua opinião e deixa aqui o like para dar uma moral nesse vídeo, para chegar até quem tem que assistir. Beleza? Forte abraço, saudações vascaínas.